A segunda parte da aventura que todo fã de faroeste precisa ver. O horizonte parece não ter fim. Uma faixa interminável de terra avermelhada se estende sob um céu imenso, onde as últimas luzes do entardecer começam a desaparecer atrás de montanhas esculpidas pelo tempo. O vento sopra com força crescente, levantando espirais de poeira que atravessam a paisagem como se carregassem lembranças de homens que jamais voltaram daquela jornada. Durante alguns segundos, nada acontece. Nenhum disparo, nenhuma corrida desenfreada, nenhuma explosão. Apenas o silêncio. E, curiosamente, é exatamente esse silêncio que torna tudo ainda mais inquietante. Existe algo profundamente fascinante nos grandes clássicos do Velho Oeste. Eles nunca tinham pressa para revelar seus maiores acontecimentos. Antes de qualquer confronto, havia sempre um longo caminho. Antes da ação, vinha a expectativa. Antes do perigo, surgia a sensação de que a própria Terra tentava avisar que algo estava prestes a mudar para sempre. É justamente assim que começa a segunda parte desta extraordinária aventura. Mas existe um detalhe que poucos espectadores percebem logo nas primeiras cenas. A verdadeira ameaça não aparece diante da câmera. Ela já está presente no ambiente. Está escondida na imensidão das planícies. Na distância entre uma cidade e outra. Nos quilômetros intermináveis de trilhos que atravessam regiões praticamente inabitadas. E principalmente na certeza de que, naquele tempo, bastava um pequeno erro para transformar qualquer viagem em uma luta desesperada pela sobrevivência. À medida que a câmera percorre lentamente a paisagem, a grandiosidade do oeste americano torna-se ainda mais evidente. Os vales parecem infinitos. As montanhas recortam o horizonte como muralhas naturais. Grandes formações rochosas projetam sombras que crescem lentamente conforme o sol desaparece. Cada enquadramento amplia a sensação de isolamento. Não existem multidões. Não existem cidades movimentadas. Existe apenas a natureza impondo suas próprias regras. É impossível compreender essa continuação sem lembrar que o Velho Oeste vivia um dos períodos mais intensos de sua transformação. As ferrovias avançavam rapidamente. Novas cidades surgiam ao redor das estações. O comércio expandia fronteiras. Pequenos povoados transformavam-se em centros econômicos. Ao mesmo tempo, regiões inteiras permaneciam praticamente intocadas, preservando uma atmosfera selvagem que desafiava qualquer tentativa de controle. É justamente nesse contraste que nasce a força desta narrativa. O progresso avança, mas o perigo também. Então, um elemento muda completamente o ritmo da sequência. Ao longe, uma fina coluna de fumaça rompe a linha do horizonte. Ainda distante, quase imperceptível. Pouco a pouco, ela cresce. O som metálico começa a ecoar pelos vales. Primeiro, quase confundido com o vento. Depois, torna-se impossível ignorá-lo. Uma locomotiva surge lentamente entre as montanhas. Não como simples meio de transporte, mas como símbolo de uma época inteira. Seu peso parece estremecer a terra. As rodas deslizam sobre os trilhos com precisão absoluta. O vapor sobe lentamente, formando grandes nuvens brancas que contrastam com o céu dourado do entardecer. A fotografia valoriza cada detalhe. A fumaça acompanha o movimento do vento. A luz reflete discretamente nas estruturas metálicas. Os trilhos desaparecem na distância, conduzindo o olhar do espectador para um destino ainda desconhecido. E é justamente essa construção visual que diferencia os grandes clássicos. Nada acontece por acaso. Cada plano foi cuidadosamente pensado para criar expectativa. Cada mudança de enquadramento prepara emocionalmente o espectador para os acontecimentos seguintes. Enquanto a locomotiva avança, a câmera alterna lentamente entre panorâmicas abertas e enquadramentos mais fechados. As paisagens continuam dominando a tela. Os grandes cânions parecem observar silenciosamente a passagem do tempo. Os rios estreitos refletem os últimos raios de sol. A vegetação resiste ao clima severo, espalhada de forma irregular entre pedras, areia e colinas. Tudo transmite autenticidade. Tudo reforça a sensação de que estamos observando um período decisivo da história americana. Mas existe outro aspecto que torna essa segunda parte tão especial. A narrativa abandona completamente a ideia de uma aventura simples. Agora, cada quilômetro percorrido parece aumentar o peso das decisões que ainda serão tomadas. A jornada deixa de ser apenas geográfica. Ela torna-se emocional. O caminho passa a representar transformação. Cada novo obstáculo modifica silenciosamente aqueles que continuam avançando.
E o espectador percebe isso antes mesmo que qualquer grande acontecimento aconteça. Os enquadramentos tornam-se mais longos. O silêncio volta a dominar determinadas sequências. A poeira permanece suspensa no ar por alguns instantes, criando uma atmosfera quase hipnótica. É impossível não sentir que algo está prestes a romper aquele equilíbrio. Então surge um detalhe quase imperceptível. Uma pequena alteração na paisagem. Marcas recentes sobre a terra. Vestígios que não estavam ali poucos instantes antes. A câmera aproxima lentamente. Sem pressa. Sem revelar completamente o que encontrou. A tensão cresce quadro após quadro. O vento aumenta de intensidade. A poeira começa a esconder parte do caminho. E, naquele exato instante, torna-se evidente que a viagem acaba de entrar em seu trecho mais perigoso, dedicado à composição de cada enquadramento. A câmera permanece distante quando deseja destacar a grandiosidade do ambiente. Aproxima-se lentamente apenas nos momentos em que a emoção precisa ganhar intensidade. Essa alternância cria um ritmo quase hipnótico. O espectador não sente pressa, sente expectativa. E é justamente essa expectativa que mantém o interesse do início ao fim. Ao longo da jornada, o protagonista também se transforma. As dificuldades enfrentadas deixam marcas invisíveis. Cada obstáculo exige uma nova demonstração de coragem. Cada escolha reforça a responsabilidade de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece conduzir apenas ao desconhecido. Essa construção gradual faz com que a aventura adquira um significado muito maior. Não se trata apenas de atravessar o oeste. Trata-se de enfrentar os próprios limites. De compreender que coragem não significa ausência de medo, mas a decisão de continuar avançando apesar dele. É essa mensagem que atravessou décadas e continua emocionando admiradores do gênero. Os grandes faroestes jamais dependeram exclusivamente de tiroteios ou perseguições. Seu verdadeiro poder sempre esteve na capacidade de transformar paisagens em emoção, silêncio em tensão e pequenos gestos em momentos inesquecíveis. Talvez seja exatamente por isso que esta segunda parte permanece tão marcante. Ela amplia a escala da aventura, aprofunda os conflitos, valoriza a fotografia, reforça o contexto histórico e prepara o terreno para acontecimentos que permanecerão na memória do espectador muito depois dos créditos finais. Ao revisitar essa obra hoje, percebemos que ela representa muito mais do que entretenimento. É um registro artístico de uma época que moldou o imaginário popular e definiu boa parte da identidade do cinema ocidental. Cada locomotiva cortando o horizonte, cada estrada coberta de poeira, cada montanha iluminada pelo pôr do sol, cada plano cuidadosamente construído. Tudo permanece como testemunho de uma fase extraordinária da história do cinema. E talvez seja justamente essa a maior conquista desse clássico. Ele não apenas conta uma aventura. Ele faz o espectador sentir o peso da distância, a imponência da natureza e a constante luta entre progresso e liberdade que definiu o Velho Oeste. Por isso, a segunda parte da aventura que todo fã de faroeste precisa ver continua sendo uma experiência indispensável para quem aprecia o melhor do faroeste clássico. Mais do que uma continuação, ela representa a consolidação de uma jornada épica, onde cada paisagem, cada enquadramento e cada instante de silêncio ajudam a construir uma obra que permanece viva, emocionante e atemporal. Se você gosta de redescobrir os grandes clássicos do Velho Oeste e conhecer os detalhes históricos escondidos por trás de cada filme, deixe o seu like e conte nos comentários. Qual continuação de Faroeste você considera ainda melhor que o primeiro filme? Inscreva-se no Faroeste Revelado, ative o sino das notificações e continue viajando conosco pelos cenários mais inesquecíveis do Oeste americano, onde a poeira, as locomotivas e as grandes aventuras continuam atravessando o tempo e encantando gerações. Até o próximo vídeo!